Vamos falar do próximo módulo de primeiros socorros. Vamos falar sobre os traumas em osso, conceituação geral de fratura, luxação, entorse, classes de fratura, sinais e sintomas de fratura, lesões específicas, queimaduras e emergências ambientais. Trauma em osso. Temos as fraturas, as luxações e os entorses. O que é a fratura? Fratura é a quebra do osso, tá? A perda de continuidade óssea. Tem dois tipos de fratura. Fratura simples, que a pele ela não é perfurada pelo osso, e a fratura exposta, que é quando o osso se quebra e ele atravessa a pele. Sinais e sintomas de fratura. Vamos ver deformidade, tá? Sensibilidade, geralmente ali no local da fratura, muito dolorosa. Crepitação. Crepitação é quando a vítima se move, ela vai escutar aquele som meio que áspero, tá? Edema, alteração de coloração, tá? Vai ter inchaço ali, né? Provocado ali pelos líquidos entre os tecidos, hemorragias, impotência funcional, perda total ou parcial dos movimentos das extremidades, fragmentos expostos, uma fratura aberta, por exemplo, onde o osso atravessa, os fragmentos ósseos podem ser projetados através da pele ou serem vistos no fundo do ferimento. Entorse. É como se fosse torcer, né? Torção ou distensão brusca de uma articulação. É a perda de contato temporário entre os ossos, tá? Quais são os sinais de entorse? Sinais e sintomas. Eles são muito similares às fraturas e às luxações, tá? Nos entorses, os ligamentos geralmente sofrem ruptura ou estiramento, provocados pelo movimento brusco. Luxação. Luxação é o desalinhamento das extremidades ósseas. Os sintomas da luxação vai ser deformidade, edema, dor, impotência funcional, que é a perda completa ou quase total dos movimentos articulares. Por que a gente deve fazer a imobilização provisória? Para evitar a dor, para prevenir os movimentos, né? Movimentos de fragmentos ósseos. Prevenir ou minimizar a luxação, como a gente vai fazer? Lesões futuras, né? Por que a gente vai... porque as razões para a gente imobilizar né, as luxações, entorse, né? Para prevenir ou minimizar luxação, para prevenir futuras lesões, né? Rompimento da pele, diminuição do fluxo sanguíneo, sangramento excessivo, parálise das extremidades. Qual o tratamento que a gente vai ter pro entorse, né? O tratamento que a gente vai ter tratamento hospitalar para a imobilização. A gente vai informar o que está fazendo, expor o local, né? As roupas devem ser cortadas, enfim. Controlar a hemorragia, cobrir ferimento. Não, a gente não deve empurrar fragmentos ósseos para dentro, e não recobrir fragmentos expostos no lugar. Observar e anotar o pulso distal, a mobilidade, sensibilidade e a perfusão. Reunir e preparar todo o material de imobilização, tá? Usar, se possível, talas acolchadas. Imobilizar, movimentar o mínimo possível. Revisar a presença de pulso e as funções nervosas. Prevenir ou tratar
o choque, prevenir ou tratar o choque. Aqui a gente vai ver uns métodos de imobilização. A gente pode usar talas moldáveis, talas infláveis, talas de tração, colares cervicais, colares de imobilização dorsal, macas rígidas, bandagem triangulares, automobilização. Uma imobilização deve obedecer os princípios de como ter uma articulação antes e uma após a fratura. Lesões de crânio, coluna e tórax. Esqueleto axial. Recapitulação. Temos aqui o osso da cabeça, o osso do crânio, ele está na caixa craniana. O crânio ele é composto por vários ossos planos que se fundem, formando uma cobertura que protege o encefalo. Né? O que é um encefalo? O cérebro, o cerebelo e o ponte. Então, o osso craniano é aquela estrutura do sistema nervoso central, né? SNC, que controla todas as funções voluntárias e involuntárias. O cérebro e a medula espinhal são recobertos e protegidos por camadas de tecido denominado meninges e pelo líquido cefaloraquidiano, líquor. Este líquido fornece a nutrição para as células nervosas e atua como amortecedor, protegendo o sistema nervoso SNC contra traumas. Os ossos da face. Os ossos da face eles são constituídos por vários ossos, tá? Eles vão dar a forma da nossa face. Os ossos da face, quais são os ossos da face? Os malares, os nasais, os maxilares e a mandíbula. Temos também a coluna vertebral. Ela é composta por 33 ossos determinados vértebras, é dividida em 5 regiões: cervical, a região torácica, lombar, a sacra, a coquigea, estrutura óssea central de suporte do corpo humano. No seu interior, no canal medular, está situado, né, e protegida a medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal está protegida na coluna vertebral. A partir desse emerge a rede de nervos que conecta o cérebro com todos os corpos humanos. As fraturas da coluna vertebral podem comprometer a medula espinhal, provocar parálise ou até a morte. Tá? Devemos sempre manter a imobilização, imobilizado a cabeça e o pescoço das vítimas, mantendo as vias aéreas abertas. Vamos falar aqui também sobre as lesões específicas. Traumatismo crânioencefálico. O que é esse traumatismo crânioencefálico? É fraturas de crânio. Fraturas de crânio são comuns impactos na cabeça, tá? E a severidade da lesão ela vai depender do dano provocado no cérebro, tá? Essas fraturas de crânio elas podem ser abertas ou fechadas. As fraturas abertas elas permitem a comunicação entre meninge ou o cérebro com o meio exterior. A gente consegue ver ali parte do cérebro, tá? E as fraturas fechadas são aquelas que o osso, sem entretanto expor o conteúdo da caixa craniana, não se expõe. Quais são os sintomas de trauma crânioencefálico? Cefaleia. O que é a cefaleia? Dor no local da lesão. Náuseas, vômito, alteração da visão, alteração do nível de consciência, ferimento, hematoma no couro cabeludo, deformidade do crânio, tá? Hematoma ao redor dos olhos, pupilas desiguais, sangramentos, líquido claro, licor, tá? Licor, aquele líquido que amortece o cérebro, que ele vai vazar pelo nariz, ele vai vazar pelo nariz ou pelo ouvido, tá? Alteração ou detenção dos sinais vitais, alteração da respiração.
Temos o tratamento pré-hospitalar, no caso de trauma crânioencefálico. Corrigir os problemas que ameaçam a vida, manter permeabilidade das vias aéreas, tá? Suspender a lesão, suspeitar sempre de lesão cervical associada, tá? Controlar a hemorragia, cobrir e proteger os ferimentos abertos, manter a vítima em repouso, proteger a vítima, tá? De possível convulsão, monitorar o estado de consciência da vítima, tratar o choque e evitar a ingestão de líquidos ou alimentos. Temos aqui também o trauma na face. Qual o perigo principal dessa lesão, fraturas faciais, são os fragmentos ósseos e o sangue que poderão provocar obstrução, né? Porque dentro da face tem ossos muito pequenos. Sintomas de traumatismo na face: coágulos, sangue nas vias aéreas, deformidade facial, equimose nos olhos, perda de movimentos ou impotência funcional da mandíbula, dentes amolecidos e quebrados, grandes hematomas ou qualquer indicação de golpe severo na cabeça, na face. Tratamento pré-hospitalar. Traumatismo na face. Os movimentos aos mesmos tratamentos utilizados aos cuidados de ferimentos de tecido mole, tá? Então a gente vai utilizar os mesmos tratamentos que a gente utiliza para os ferimentos de tecido mole. Sua atenção deve estar voltada para a manutenção e permeabilidade das vias aéreas, sempre vendo que as vias aéreas não estão obstruídas. Vamos controlar a hemorragia, tá? Cobertura com curativos, estéreis e traumativos abertos. Monitoramento de sinais vitais e está para a manutenção. A atenção deve, no caso aqui do tratamento, do pré-hospitalar para traumatismo na face, a atenção ela deve estar nas vias aéreas, controle da hemorragia, cobertura de curativos, estéreos, traumas abertos, monitoramento de sinais da vida e preparado para o choque. Traumatismo na coluna vertebral e sinais e sintomas. Os sinais e sintomas do traumatismo na coluna vertebral. Bom, aqui no traumatismo da coluna vertebral, os sinais e sintomas são dor regional, dor no pescoço, no dorso, na região lombar, perda de sensibilidade tátil, tá? Dos membros superiores e inferiores, perda de capacidade de movimentação, como tipo de parálise. Sensação de formigamento nas extremidades, deformidade da topografia da coluna, lesões na cabeça, hematomas, ombro, perda de controle urinário ou fecal, dificuldade respiratória, priapismo, que é a ereção peniana contínua. Vamos falar sobre as complicações do traumatismo na coluna vertebral. A parálise do músculo, do tórax, né? Respiratório, a respiração feita exclusiva pelo diafragma, a lesão medular provocada pela dilatação dos vasos sanguíneos, podendo se instalar o choque neurótico, tá? Neurótico não, neurogênico. O tratamento pré-hospitalar no caso de traumatismo na coluna vertebral corrigir os problemas que ameaçam a vida, circulação, controlar o sangramento, administrar oxigênio, evitar movimentar o paciente, nunca mobilizar uma vítima com trauma de coluna, mobilizar a cabeça e o pescoço com o emprego de colar cervical, monitorar os sinais vitais constantemente. Já o traumatismo no tórax,
Os sinais e os sintomas vão depender da extensão, presença e lesão associada, né? Fratura, costelas, né? Vértebras. Vai ser os sintomas ser dor no local do traumatismo, aumento da sensibilidade e dor, respiração superficial, eliminação do sangue com tosse, cianose nos lábios, né? Aquela cor azulada, né? Por falta de oxigenação. E também nas pontas dos dedos. Postura característica, o paciente ele vai ficar inclinado sobre o lado da lesão, tá? Sinais de choque, tá? Pulso rápido e pressão arterial baixa. Já no caso da fratura de costela, sinais e sintomas são dor na região da fratura, dor à respiração, movimentos respiratórios curtos, crepitação, a palpitação. Quais são os tratamentos das fraturas de costela? Os tratamentos pré-hospitalar, fratura só de uma costela não deve ser imobilizada, né? A fratura só de uma costela não deve ser imobilizada com fitas adesivas. Imobilizar com o braço da vítima sobre o local da lesão. Usar bandagens triangulares. Não use esparadrapo para imobilizar a costela fraturada. Tá? Temos os ferimentos penetrantes. São os traumas abertos do tórax, provocados por objetos que não se encontram cravados, assim como lesões provocadas por arma branca, né, faca, arma de fogo, tá? Tratamento: tamponar o local do ferimento, fazer um curativo oclusivo. O que é aquele oclusivo? É aquele com plástico ou papel, curativo de 3 pontas, tá? A oclusão completa do ferimento pode provocar um pneumotórax hipertensivo e grave. Conduzir com urgência para o hospital, ministrar O2 e ver o protocolo no lugar. Agora, os objetos cravados ou encravados. Não remover objetos estranhos, encravados, pedaços de vidro, faca. As tentativas de remoção poderão causar hemorragia grave. Os objetos cravados com orifícios naturais são denominados de ferimentos empalados. Tá? Tratamento para objetos cravados ou encravados. Controlar as hemorragias por compressão direta, usar curativos volumosos para estabilizar objetos cravados, fixar com fita adesiva, transportar o paciente para administrar oxigênio suplementar, ver protocolo no local. Então, controlar a hemorragia, usar curativos volumosos. As queimaduras e emergências ambientais. Queimadura, ela é uma lesão produzida nos tecidos de revestimento do organismo, é causada por agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade e radiação. As queimaduras podem lesar a pele, os músculos, os vasos sanguíneos, os nervos e os ossos. Tá? Então, causas das queimaduras são térmicas, né, químicas, elétricas, substâncias radioativas. Classificações e sintomas das queimaduras, de acordo com a profundidade. Queimadura de primeiro grau, ela vai atingir somente a epiderme, tá? Aquela pele superficial da pele. A queimadura de segundo grau, ela vai atingir a epiderme e a derme, tá? Ela vai ter vermelhidão, né? E vai ter formação de bolha, tá? E do primeiro grau vai ser dor e vermelhidão. A queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas do tecido, revestimento incluindo o tecido gorduroso, enfim, atinge todas as camadas. Ela é mais grave, ela caracteriza-se por pouca dor devido à destruição das terminações nervosas de sensibilidade.
Isso é grave. Uma queimadura de terceiro grau não é dolorosa, mas a vítima geralmente queixa-se de dor nas bolhas da lesão onde queima. A queimadura é de segundo e terceiro grau. Segundo e primeiro grau. Então, ela não vai em si se queixar das queimaduras de terceiro, senão das de segundo e primeiro que estão ali próximo. Gravidade da queimadura. A severidade da queimadura deve-se considerar os seguintes aspectos: grau da queimadura, porcentagem, né, da SCTQ, localização da queimadura, complicações que acompanham idade da vítima, enfermidades anteriores da vítima. Queimaduras menores são as de primeiro e segundo grau. As queimaduras maiores são aquelas de terceiro e segundo grau, tá? Que cubram toda a área corporal, tá? E as queimaduras de menores são de primeira a segunda, que afetam uma pequena porção ali do corpo, uma pequena área do corpo. Exemplo, queimaduras complicadas por lesões no sistema respiratório, queimaduras de segundo e terceiro grau na face, na mão, nas genitais, na nádega, queimaduras que circundem todo o corpo. Tratamento pré-hospitalar das queimaduras menor que 20% do corpo, por causa por térmica ou radiação. Quando for o tratamento da queimadura por menos de 20 de superfície, se vai expor o local da lesão e levar a área da queimadura com água fria e usar a água corrente por vários minutos para resfriar o local. Cobrir o ferimento, tá, com curativos úmidos e soltos. Retirar anéis, braceletes, cinto, conduzir a vítima para transmitir calma para ela. Tratamento pré-hospitalar para queimaduras maiores de 20% da superfície total queimada do corpo, por causas térmicas e irradiação. Inicialmente deter o processo de lesão, né? Avaliar se a vítima mantém as vias aéreas permeáveis. Cobrir toda a área queimada. Após expô-la, usar curativos estéreos. Não cobrir a boca e o nariz. Providenciar cuidados especiais para queimaduras dos olhos. Cobrir os curativos. Providenciar cuidados especiais, úmidos, cuidado para não juntar dedos queimados sem esperá-los, curativos estéreos, prevenir o choque e transportar. Tratamento pré-hospitalar. As queimaduras químicas, elas vão levar ao local, qual o tratamento pré-hospitalar para queimaduras químicas? Devemos lavar o local, limpar e remover a substância, cobrir os curativos estériles por toda a área da lesão, prevenir o choque e transportar. Se possível, conduzir a amostra de substância em involucro plástico. Se a lesão for nos olhos, lavá-los bem, no mínimo 15 minutos, com água corrente e depois cobrir o curativo úmido e estéril. Voltar a umedecer o curativo a cada 5 minutos. Tratamento pré-hospitalar de queimaduras elétricas. No caso das queimaduras elétricas, os problemas mais graves produzidos por uma descarga elétrica são paradas respiratórias ou cardiorrespiratórias, dano na SNC e lesões em órgãos internos. Reconhecer a cena e acionar, é o que a gente deve fazer no caso, realizar avaliação primária, manobras de ressuscitação, identificar os locais de queimadura, aplicar curativos estéreos sobre áreas queimadas, prevenir o choque e conduzir monitoramento constante. Vamos falar agora sobre as emergências ambientais, lesões provocadas pelo calor. Insolação. O que é insolação? É a exposição prolongada aos raios solares. Vamos ter câimbras musculares severas, usualmente nas pernas, no abdômen, cansaço físico, tontura e às vezes desmaio.
Qual é o tratamento para insolação? Vamos remover a vítima do local mais fresco, oferecer água, massagear os músculos com cãibra, aplicar toalhas úmidas sobre os músculos mais doloridos, provocar alívio extra. A internação, o que é a internação? A pessoa fica fechada num ambiente aquecido. Quais são os sintomas? Respiração rápida, superficial, pulso debilitado, debilidade física generalizada, às vezes convulsões, tontura e às vezes inconsciência. Tratamento pré-hospitalar para internação, esfriar rapidamente a vítima, aplicar bolsas de gelo nas axilas, nos pulsos, no joelho, também próximo aos lados do pescoço. Se possível, providenciar a imersão da vítima em uma banheira de água e resfriar a água com gelo. Emergências ambientais, lesões provocadas pelo frio. O corpo humano pode ser lesionado pela exposição em períodos prolongados de baixa temperatura. A exposição pode lesar desde a superfície do organismo até um esfriamento corporal generalizado, levando a pessoa à morte. Quais são os sintomas das lesões provocadas pelo frio? Os sintomas e os sinais são calafrio, sensação de adormecimento, sonolência, respiração, impulso lentificados, perda de visão, inconsciência, congelamento de algumas partes do corpo. As ações de socorro devem ser imediatas, pois a vítima está a ponto de morrer. Tratamento pré-hospitalar em casos de lesões provocadas pelo frio. Avaliar a vítima para determinar a magnitude do problema, manter a vítima seca, aquecer a vítima com o uso de cobertores, aquecedores, bolsas quentes, se estiver consciente, oferecer líquidos quentes, transportar com monitoramento. Resfriamento localizado. Quais são os sinais do resfriamento localizado? Se o resfriamento for superficial, tende a desenvolver-se lentamente. Geralmente é desconhecida pela vítima, que toma consciência do problema pela coloração da pele e fica branca. Insensibilidade na área afetada. Se o resfriamento for profundo, não irá aparecer manchas na pele, a qual alterará sua coloração de branca para amarela e finalmente azulada. Tanto a superfície como partes mais internas do local estarão duras ao tato. Tratamento hospitalar para o resfriamento localizado. Devemos aquecer a área atingida aplicando uma fonte de calor externo, proteger a área lesada. Não se deve friccionar estas áreas para evitar destruição celular, secar bem a área e cobri-la com bandagens limpas e quentes para evitar um novo congelamento.